Tu tá em dúvida no que levar na tua aventura de moto? Fica no vídeo de hoje que eu vou te mostrar tudo sobre o meu equipamento, vou falar sobre algumas dicas, a minha experiência dos últimos 2 anos vivendo em cima de uma moto e também vou te mostrar como isso aqui é necessário, é pouco e cabe nela. Bora lá, galerinha! Para vocês entenderem por que eu tô falando tudo isso aqui, deixa eu primeiro me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Carlinhos e nos últimos 2 anos, ou até mesmo um pouco mais de 2 anos, eu vivi na estrada aí, na realidade estou vivendo na estrada, hoje estou aqui no norte de novo, mas tive uma bela de uma experiência aí durante quase 1 ano rodando pelo Nordeste, também já fiz o Sudeste, enfim. Já tive várias experiências aí, tanto pelo litoral, pelo sertão, por serras, por região quente, por região fria. E enfim, acredito que hoje, depois de toda a experiência que eu tive, principalmente por ter errado muito, eu consigo mostrar para vocês aí o que levar e ainda mais o que não levar numa viagem de moto. Então, basicamente eu vou estar mostrando para vocês em detalhes todo esse material aqui, que é o que eu costumava levar para minha viagem, tá bom? Várias coisas interferem na viagem de vocês, beleza? Se vocês vão acampar, se vocês vão cozinhar, se vocês vão para hotéis, se vocês vão para uma área mais quente, se vocês vão para uma área mais fria, se vocês vão para uma área quente e fria, se vocês vão estar saindo de uma área quente, indo para uma área fria, se vocês vão estar saindo de uma área fria e indo para uma área quente, enfim, isso muda muito a estratégia de vocês viajarem de moto, porque de moto a gente tem que sempre pensar no quê? Mais, ou melhor, menos é mais. Primeiro eu queria mostrar para vocês, no meu caso, eu viajo numa Cafe Racer, numa Harley Roadster 2017 1.200 cilindradas. Ela não é uma moto adequada para estar fazendo esse tipo de viagem, principalmente comparado aí com as Big Trail, as GS da vida e tudo mais. Eu considero na realidade até que uma Bros, uma Lander, enfim, eu não vou conseguir pensar agora em todos os modelos de moto aí, mas de certa forma seria um pouco melhor, tá? No final das contas é aquele ditado, né? A melhor moto para viajar é a que tu tem. Mas enfim, gosto muito da minha inclusive. Aqui, pessoal, são 2 tanques de combustíveis que eu tenho, beleza? Eles são tanques fixos, vamos dizer assim, e eu optei por eles por 2 motivos principais. O meu estilo de viagem, que eu vou estar sempre comentando aqui, é um estilo de viagem nômade, onde eu paro em muitos lugares e eu preciso de uma certa segurança, eu não posso deixar as coisas soltas. Hoje em dia, principalmente vocês que estão pesquisando sobre essa questão de viagem, já devem ter visto uns tanques de combustíveis que eles são igual um saco estanque, né? Tipo, ele é um material mais plástico que dá para dobrar e guardar. Só que eu preciso disso aqui mais rígido, fixo, e uma das coisas que vocês vão ver eu comentar também aqui é que o quanto mais vocês conseguirem deixar as coisas separadas em lugares diferentes, obviamente com segurança, vai ser melhor para o uso de vocês. Então, meu tanque de combustívelzinho aqui, 10 litros de cada um. E o outro detalhe dele é porque eu projetei ele, eu vou colocar aí, principalmente no próximo vídeo, tá, pessoal? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês tudo em cima da minha moto já e os detalhes em relação a isso. Mas eu projetei ele para ele me dar um pouco mais de segurança. Então isso aqui segura impacto também. Agora sim, bagageiro, alforjes e mochila. Deixa eu primeiro falar um negócio para vocês. Como eu tinha dito, vai depender muito do estilo de viagem de vocês. Esse estilo de mala aqui é uma mala mais para quem vai fazer uma viagem, como por exemplo, eu vou de um lugar a outro e vou sair, vou ficar num hotel, coisas do tipo. Por quê? Porque ela não te dá segurança nenhuma. Se vocês quiserem colocar um notebook aqui dentro, inclusive, Hamilton, brigadão aí pelo notebook, viu? Mas enfim, se vocês quiserem colocar um notebook aqui dentro, qualquer pertence de valor, é muito simples de levarem, né, pessoal? Aqui, no caso, esse baú fixo, ele tem algumas seguranças, né? Ele é trancado aqui na estrutura da moto, ele tem essa segurança aqui também, né? Essa trava. É melhor para quem vai viajar longas viagens e tudo mais, ele fica mais estruturado. Enfim, ele dá também uma certa... Isso, na realidade, eu acho que é um dos pontos fundamentais
que eu considero de valores assim de importância, que ele é muito mais simples de utilizar, né? Abriu aqui, pegou o que quer, diferente de uma mala dessa que tu tem que desmontar a mala, desabotoar e tudo mais. Então, pontos positivos desse baú, a praticidade e a segurança, beleza? Pontos negativos dele, peso, tá bom? Aqui, peso reduz muito, mas a praticidade, ela depende do que vocês querem fazer. Vai fazer uma trilha, coisa do tipo, onde vocês precisam diminuir o peso da moto e também ter um ajuste melhor, talvez. Eu acho que esse saco aqui seria o ideal, né? Esse tipo de bagagem aqui. Agora, se vocês forem fazer uma viagem mais longa, eu ainda considero o baú. Esse baú aqui, ele ainda tem essa facilidade, né? Porque eu posso tirar ele daqui da estrutura da moto, só destravando aqui, puxando ele e guardando ele, se vocês forem ficar no hotel, alguma coisa assim. Que eu vou mostrar no vídeo seguinte também sobre esses usos, tá bom? No meu caso, eu uso esses alforjes porque a minha moto é uma moto custom, certo? E esses alforjes aqui, pessoal, como eu falei, se vocês conseguirem separar a bagagem de vocês é o melhor. Por quê? Porque imagina, como no caso, o que eu uso aqui? Aqui vai uma capa de chuva, algumas coisas assim, capa de chuva para moto. E aí eu conto sobre ela daqui a pouco. E aqui vão alguns itens como, por exemplo, sabão, óleo. E eu também vou falar sobre esse sabãozinho aqui, ó, daqui a pouco. É bem importante esse item aqui. E aí é bem... aí beleza, vai a minha capa de chuva e vão itens como, por exemplo, sandália e tênis, que daqui a pouco eu vou falar também. Eu tô separando tudo por parte. Então, assim, imagina tu tá com um tênis molhado, tá com um tênis com chulé aí, a sandália toda suja, vocês vão querer colocar dentro do baú e vai sujar tudo. Não. Então, separar ele aqui, até mesmo para pegar mais fácil, é bem bacana. E foi uma das coisas que eu tive de experiência aí vivendo na estrada, tá? Então, para quem tem Big Trail, motos aí, trail de forma geral, uma Bros, uma moto do tipo... um sacozinho estanque pequenininho que às vezes vende de 5 litros, que amarra ali na grade da estrutura da moto, é bacana, beleza? No meu caso, essa bolsinha aqui, esse alforge, ele é o que se adequa melhor, né, na Harley. E pessoal, para finalizar, uma mochila. O que eu dou de sugestão para vocês, tá? Tem gente que compra aquelas mochilas do exército, que é uma mochila grossa, né? E ela ocupa muito espaço. Não façam isso, tá bom? Eu não aconselho. A não ser que vocês usem uma mochila daquela no lugar dessa. Essa mochila daqui eu uso, eu nem falei sobre ela, né? Essa mochila daqui eu uso para estar guardando a maioria dos itens de roupa e coisas do tipo. Vou falar no próximo vídeo como eu organizo tudo isso. Como eu coloco as coisas, como eu separo tudo. Mas eu uso essa mochila aqui para estar colocando as coisas que eu não mexo no dia a dia, que eu não mexo com muita frequência. As coisas que eu mexo com mais frequência estão aqui, que eu só abro e pego. E principalmente essa aqui. Essa aqui, gente, inclusive um abraço aí pro meu amigo Sérgio, que eu troquei a mochila com ele. Antigamente, para quem me acompanha, já deve ter visto que eu usava uma mochila de fiozinho aqui, que era uma mochila da Havaianas, que eu ganhei de brinde. E aí ele me deu essa aqui, ele trocou comigo. Ela é bem melhor, que tem uns bolsinhos aqui, aí dá para levar meu material de higiene, dá para levar outras coisinhas, enfim, separadas, né? Para mim, quanto mais separado as coisas, melhor, mais eficiente. Então, assim, pessoal, o que eu levo aqui dentro? Eu levo o que eu tô usando realmente, tipo, a roupa que eu vou dormir, a roupa que eu vou usar no dia a dia, os meus itens de documento, itens de higiene pessoal, enfim, o que eu uso no dia, beleza? E aí eu vou falando por parte também, daqui a pouco vocês vão ver, falando sobre roupa e tudo mais. Bora falar de ferramenta. O principal, as ferramentas, né? Aqui, pessoal, basicamente eu tenho todas as ferramentas que eu costumo fazer, inclusive até algumas ferramentas que eu só uso quando eu vou fazer manutenção. Mas já que eu consegui organizar toda ela de uma forma bem compacta aqui, eu acabo levando toda, beleza? Eu não vou falar sobre as ferramentas que eu levo, porque eu tenho um vídeo falando só sobre isso e sobre manutenção. Vou deixar no cardzinho aqui para vocês clicarem e assistirem depois.
beleza? Mas o mais importante de tudo dentro das ferramentas aqui é vocês levarem o kit de reparo de pneu. Acho que de ferramenta, o mais importante que vocês podem ter é um kit de reparo de pneu, além obviamente de uma chavezinha ali para fazer algum ajuste, que aí vai variar da moto de vocês. Só porque eu sou muito bonzinho, eu vou deixar para mostrar também para vocês ainda nesse vídeo, que eu sei que tem alguns preguiçosos que não vão querer ir no meu outro vídeo, mas eu vou dar um geralzão, se quiser ver de forma mais detalhada, vai no outro vídeo, tá bom? Seguinte, para quem tem um pouquinho mais de experiência aí e entende que é necessário, isso é muito importante vocês estarem andando, isso aqui é para fazer o reparo de pneu, para pneu sem câmara, tá bom? Quem anda com pneu com câmera é levar uma câmera, né, pessoal? E aí quem anda com pneu sem câmera, esse macarrãozinho aqui, que é o itemzinho para fazer o reparo do pneu. Aqui é um detalhe que eu fiz, já expliquei para vocês aí no outro vídeo que eu comentei. Sabe aquele material de colocar aqui para furar e colocar o macarrãozinho, e esse aqui no caso para botar o macarrãozinho? Eu tive a ideia de, ao invés de andar com dois daquele, porque tem um item desse aqui é para colocar o macarrão e o outro é para furar. Em resumo, eu peguei uma chave, que já é um certo extensorzinho aqui das minhas chaves normais, e aí soldei o suportezinho dos dois. Então basicamente eu faço o quê? Furo, né? Eu tenho que travar aqui, eu só não vou travar para não perder muito tempo. Furo, depois que eu furei, já está aqui, ó. Coloco o macarrãozinho, tá? E aí, só para não deixar de comentar para vocês, itens como, por exemplo, com certeza, fita isolante, enforca gato. Aí aqui já tem algumas coisinhas a mais, né? Eu levo aqui um multímetro, alicate, graxa. Aqui tem algumas outras ferramentas, um alicatezinho de corte. Todas as minhas ferramentas aqui, ó, de precisão, vamos dizer assim. E alguns itens... Eita, que voou o negócio. E alguns itens aqui, como por exemplo, parafuso, porca e coisinhas assim. Bora lá. Isso aqui é um banquinho que eu uso normalmente para estar fazendo manutenção. Quando eu preciso ali estar muito tempo na moto, eu acabo usando um banquinho desse aqui que me facilita bastante as coisas. É um super fiozinho, tá, pessoal? Não aconselho quem não tem comprar, mas é porque eu tenho, ele não ocupa muito espaço, ele vai preso ali na minha moto, então acabo levando que eu me acostumei com ele. Pessoal, outro item muito importante, uma bomba de ar portátil. Isso aqui já me salvou várias... Mentira, tá? Isso aqui já me salvou uma vez, mas me salvou, pessoal. Furou meu pneu, precisei utilizar. E graças a Deus eu tinha na hora e estava carregada. Além dela ser uma bomba de ar, ela tem uma lanternazinha e tudo mais. Tem vários modelos na internet, esse aqui já está até ultrapassado, tem menor do que esse, inclusive. Então aconselho, quem não tem, vai viajar, separam em R$150 e compra um bonzinho aí. Não compra nenhum xing-ling não, tá? Esse aqui é xing-ling, ele carrega só uma vez e enche o pneu aí. Fica meio a boca, dá para ir até um local para abastecer melhor. E esse também é o item fundamental que acho. É um carregador de bateria. Quem já me acompanha há muito tempo já viu. Isso aqui é um carregador de bateria próprio para moto, enfim, para carregar lento, tá? Ele é de 800 mAh. Ele carrega bem lento mesmo. Demora umas 12 horas ou mais para carregar toda uma bateria. Para quem está com a bateria com problema ali, né? Como eu já andei muito pelo Nordeste, praticamente acabava a bateria todo dia. Isso aqui foi fundamental para mim, para eu não realmente ficar no prego. E também vai que a tua bateria está com uma perda de carga, por algum motivo deu um curtozinho, tu ainda não sabe o que é, isso vai te salvar. Parou a moto no estacionamento durante um bom tempo, vai curtir uma praia, algum espaço, isso aqui vai te salvar. Para quem viaja de moto é muito importante, principalmente raleiros, tá bom? Pessoal, vou aproveitar falar logo aqui sobre óleo e coisas assim, né? Primeiro, eu ando com o resto do óleo que eu fiz aqui a troca, a última troca de óleo. Sobra um pouco de óleo ali, né? E aí eu ando com essa garrafinha, no próximo vídeo vou mostrar para vocês onde ela vai encaixadazinha fora da moto, tudo bacaninha. Então eu ando com essa garrafinha aqui, o óleo ele acaba evaporando um pouco. Então eu completo o óleo com o restinho que sobrou. Então eu acabo andando aqui com essa garrafinha. E vou aproveitar aqui para fazer aquela merchandising e um agradecimento especial para a Cayenne, cara. Graças a Deus eu tô com esse parceiro aí muito bacana.
e aí a Cayenne me ajuda quando eu preciso estar fazendo manutenção, cedendo para mim, né, ali o filtro de ar, filtro de óleo. E cara, eu simplesmente estou contando com a melhor marca, a melhor empresa aí de filtros do mundo, né? E ando com esse kitzinho aqui, já que eu utilizo na minha moto um filtro de ar esportivo. Esse basicamente aqui é o material que é para limpar o filtro, e esse aqui é o óleo que ele repele a água e evita também que alguns grãos de poeira, sujeira, eles entrem a mais ali no filtro, né? Ele é um outro tipo de filtro. Não vou saber explicar muito bem para vocês, mas já fiz alguns vídeos aí falando sobre. Que é o vídeo sobre as ferramentas aí em que eu falo, que é o vídeo de manutenção. Valeu, Cayenne! Pessoal, óleozinho, isso aqui, óleo multiuso para a gente colocar ali nos cabos e tudo mais, freio, embreagem, bababá. Na realidade, no da embreagem especificamente, eu utilizo o óleo de motor, tá? Mas o óleo de freio, de acelerador, óleo de acelerador, desculpa, eu falei freio, né? Eu utilizo esse multiuso aí e alguns outros cantinhos também, como por exemplo, ali no descanso da moto e tudo mais. Eu ando também com WD-40, mas acabou e vou estar sem aí durante essas próximas viagens. E o que eu falei para vocês no take anterior, sabão. Isso aqui para mim, gente, é muito importante. Essa garrafinha aqui vocês já devem ter visto de refrigerante, pequenininha, né? E eu ando com esse sabão por diversos motivos. O principal, para quem tem dúvida, adivinha o que é? Coloca nos comentários aí. Lavar a louça. Eu utilizo realmente esse sabão aqui para estar lavando louça, para estar fazendo as coisas, tá? Mas por que ele está aqui no meu material de manutenção? Pessoal, furou teu pneu. Quem já teve essa experiência perde um tempão para descobrir onde foi o furo, né? E aí a gente fica ali, o pneu tá vazando e tudo mais, e aí cadê o furo? Pegou esse sabãozinho que se utiliza para lavar louça, se utiliza para diversas coisas. Vocês vão pegar esse sabão, jogar no pneu, pegar a garrafinha de água que vocês bebem, jogam ali no pneu, vai fazer uma bolhazinha e faz o reparo do pneu. Então isso aqui é muito importante. Aí depois utiliza o próprio sabão para estar lavando a mão. Tu vai sujar, viu? E galera, finalizando aqui, eu tenho a minha capa de chuva da moto. Realmente, isso aqui para mim é importante também por dois motivos. Primeiro, eu paro muito na rua, eu deixo a moto estacionada em alguns lugares aí, onde fica um sol, fica chuva, então ela dá uma certa... é um certo cuidado com a minha moto, com as minhas coisas, e por um motivo também pouco especial, vamos dizer assim, que é uma certa segurança, né? Infelizmente a gente conta aí, né, para quem está viajando com esse problema, que é um problema de segurança, e essa capa, ela acaba que dá uma afugentada, uma certa segurança para mim, né? Em relação aos oportunistas, né? Porque eu fecho ali minha moto, não fica nada muito aparente, então o cara não vai abrir ela vai evitar que o cara abra ali a capa para estar tendo o oportunismo de furtar alguma coisa, né? Então essa capa aqui, ela cobre toda a minha moto, ela é bem compactazinha, ela é de aquele materialzinho de nylon, então para mim valeu muito a pena. Para quem vai viajar, fazer uma viagem mais nômade, né, aconselho levar uma. Equipamento de vídeo. Pessoal, isso aqui é uma questão muito particular, porque eu produzo vídeos, mas não vou deixar de mostrar para vocês, porque quem quer, né, tem muita gente que gosta de me acompanhar falando que vai começar o vlog, tá fazendo o vlog. Então assim, eu vou falar para vocês, já fiz um vídeo aqui falando só sobre isso, sobre o que eu carrego dos meus equipamentos de vídeo aqui dentro, mas para não me alongar tanto, basicamente essa aqui é uma mochila de bike, já expliquei tudo isso, é uma mochila de bike onde eu consegui compactar tudo que eu carrego aqui dentro bonitinho, beleza? Fora esse material de vídeo aqui, a única coisa que eu tenho é a minha GoPro que vai no meu capacete e o pedestal com a câmerazinha que eu tô filmando agora para vocês aí, beleza? Bora falar agora de equipamentos e roupas para se tu for viajar para uma região mais fria, mais gelada, né? E aí a gente tem que separar das seguintes formas: material de camping, se tu for acampar, obviamente, né? O material que tu vai utilizar para dormir, o material de pilotagem
e o material do dia a dia. Só que ao mesmo tempo tu tem que fazer com que tudo isso seja um pouco mais eficiente para que tu consiga carregar menos equipamento. E aí eu vou começar, gente, com esta manoplazinha aqui, na realidade com esse protetor de manopla, em que eu vi muita gente utilizar e aí antes de eu começar a viajar. E assim, eu não vou falar para vocês que ele é descartável, tá? Por quê? Porque eu não peguei um frio extremo. Para adiantar vocês logo, a temperatura mais baixa que eu lembro ter pego foi 4 graus. E aí eu já falo sobre ela. Mas quem vai para uma região, eu vou viajar para o Atacama, para a Argentina, para o Ushuaia, praticamente todo mundo utiliza isso aqui, tá bom? Que basicamente a gente encaixa na manopla e coloca aqui a mão dentro para poder se proteger do frio. Esse particularmente aqui, ele é bem acolchoadozinho e tudo mais. Eu tive uma preocupação de ver qual eu compraria. Ele já dá uma proteção contra a chuva e ao mesmo tempo ele esquenta bastante por essa pelúcia dele, tá? Mas assim, pessoal, vai viajar para o Nordeste, de jeito nenhum tu vai levar isso aí. Como por exemplo, eu não vou levar agora. Tu vai viajar para o Sudeste, para o Sul e vai pegar uma condição climática mais fria, não precisa, tá? Eu acredito que até talvez 2 graus ali, eu não vou falar abaixo de 2 graus porque eu não tenho certeza, mas até 2 graus tu não precisa estar utilizando isso aqui. Até mesmo porque eu já vou falar sobre luva e tudo mais. E aí eu vou colocar um detalhezinho rapidinho nesse trecho do vídeo, tá? Para quem me acompanha aí e desde o início viu eu viajando para fora, Sudeste e tudo mais, para o Sul, e vai ficar com saudade de certa forma de eu estar fazendo essas viagens mais longas, porque eu comentei aí, né, para quem não está me acompanhando principalmente, eu vou estar fazendo vídeos muito mais voltados para cá, para dentro do norte, para cá, para dentro do Pará. Estou com um projeto e tudo mais, vou deixar o link aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre o que fala do projeto. Mas eu quero unir dentro desse projeto viagens para São Paulo, onde eu vou estar atravessando ali todo o Sudeste, enfim, que eu vou estar atravessando todos os estados até São Paulo durante julho e dezembro, porque quem me acompanha sabe, meu filho está para lá e a minha ideia é eu estar fazendo esse traslado aí de moto, né? Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Eu vou deixar isso aí para os próximos capítulos. Mas voltando, não levem se vocês não forem passar por condições climáticas acima de 2 graus, beleza? Bora falar sobre o material do sono, né? O material de dormir, que basicamente é isso aqui, tá? Primeiro, vamos falar sobre o mais importante de todos, saco de dormir. Pessoal, vocês vão ver na internet aí saco de dormir de R$150, 200, talvez até R$400. Eu pesquisei muito, não vou lembrar sobre detalhes, porque já faz uns 2 aninhos que eu tô com esse saco. Não vou lembrar muito sobre detalhes de cada um dos sacos, mas assim, cada saco de dormir tem uma especificação, uma especificidade. E aí tem puma de ganso, tem algodão, tem de material sintético. Assim, se vocês forem querer comprar o mais barato mesmo, de R$150, não gastem dinheiro. Se vocês forem querer ir pelo mais barato com eficiência, ele vai estar ali talvez para vocês, né, falando de financeiro, no intermediário, né? Talvez 400 pau, alguma coisa do tipo. E o material que eu aconselho, se vocês forem querer gastar menos dinheiro, é comprar um material sintético. Por que o material sintético? Porque se vocês forem comprar outro material, como por exemplo algodão, vai lavar e tudo mais, vai se desfazer o material. Eu vi vários vídeos, pesquisei, eu estudei sobre essa questão de saco de dormir. E aí não façam esse erro aí de não comprar um material sintético. Fora que não seja material sintético. Fora que ele vai ocupar menos espaço e tudo mais. O material que não é sintético tem essa vantagem dele realmente aquecer um pouco mais, mas ele vai te dar alguns outros tipos de problema, como por exemplo, ele não vai ser um material talvez antibactericida, ele vai ter alguns outros problemas que eu não vou comentar muito agora. E este aqui especificamente, eu tive uma sorte da minha prima, beijo Tatá, ela mora no Canadá e aí ela veio fazer uma visita aqui. Gente, na época, esse saco de dormir aqui, que eu pesquisei no Mercado Livre, na Amazon e tudo mais, se eu não me engano ele tava uns R$4.000, cara. E ele era uns R$4.000.
Ele separa aqui a Sutil Summit. Ele separa aqui, se eu não me engano, em 3 classes. Que no caso é esse modelo aqui, né? Que é a Spark SP2. Esse aqui é a segunda, né? Tem o 1 e o 3. Não sei se vai até a 4. Só que essa aqui é a segunda que aguenta mais frio. Se eu não me engano, vai caindo, né, o número. Então a número 1, se eu não me engano, é a que aguenta mais frio, só que eu não vi a necessidade de comprar ela. O que eu falo pra vocês? Eu já dormi, eu não sei quantos graus estava pegando, mas estava muito frio. Eu estava com muita manta, com muito edredom. Eu estava na casa de um amigo meu. Um abraço pro seu Paulo. Foi visitando o seu Paulo aí que eu dormi por lá. E eu estava com muita manta pra fora da casa, numa rede. Cara, passei frio na primeira noite. Ele que não saiba disso. Mas aí na segunda noite eu falei, não, meu irmão, eu vou usar o meu saco de dormir. Só com o meu saco de dormir, sem o resto do equipamento que eu vou mostrar pra vocês, eu passei um pouco de calor. E aí eu tive que abrir um pouco o saco para poder entrar um pouquinho de vento. Então assim, esse bichinho aqui, ele esquenta bastante. Ele mantém uma temperatura muito bacana. Ele compacta mais ainda, mas ele não é aconselhável guardar, né? Todo compactado, ele vem com um saquinho, ele é utilizado mais quando tu vai fazer um trekking. Esse tipo de material aqui, gente, ele é de espuma de ganso, se eu não me engano, só que ele se envolve ali com material sintético. Eu não vou saber falar sobre detalhes para vocês, mas quem quiser comprar, tá aqui a especificação para vocês darem uma olhada. Ele vai até menos 2 graus Celsius, tá? E aí o detalhe que eu queria falar para vocês. Primeiro, o que eu pesquisei que é muito importante. Tem a temperatura extrema, que aqui ele diz que aguenta até menos 18. Tem a temperatura mínima, que é menos 2. E tem a temperatura de conforto, que é até 4 graus Celsius, que é justamente o que eu estou falando sobre o meu equipamento todo, né? Temperatura de conforto até 4 graus Celsius, até 4 graus, vocês vão passar calor, gente. Vocês vão passar calor, de verdade. Se vocês forem pegar uma temperatura de menos 2, que no caso ele considera aqui a temperatura mínima, não sei dizer para vocês, mas talvez já bata um friozinho ali, mas é como se vocês fossem dormir no ar-condicionado com um lençolzinho básico. E se vocês forem considerar a condição extrema, pelo que eu li, né, pelo que eu dei uma estudada, que aqui está dizendo que é menos 18 graus térmicos, 18 graus Celsius, gente, é para vocês não morrerem. Vocês vão passar frio, mas vocês não vão morrer de hipotermia e tudo mais. A ideia de separar por conforto mínimo e extremo é isso. O extremo é para vocês passarem um aperreio. É essa galera que vai fazer montanismo e tudo mais, um trek mais louco, valeu? E esse especificamente eu utilizei porque eu pesquisei bastante e ele se compacta muito. Na época eu estava pensando assim, cara, eu preciso ocupar menos espaço possível porque vocês viram a quantidade de coisa que eu carrego. Mas eu acabo que eu levo ele hoje em dia nessa sacolinha mesmo. Então, se vocês quiserem ter base aí do tamanho, basta vocês procurarem algo do tipo. Beleza? Não tem necessidade de eu compactar tanto, pelo menos na minha bagagem. E aí, para complementar, o que eu tenho aqui? Né? Ainda falando sobre dormir. Isso aqui também é a segunda coisa mais importante, que aqui eu vou mostrar para vocês na edição, é um colchãozinho, né? É o que se utiliza também como um colchão térmico para que vocês não peguem a temperatura ali do solo, que é muito importante vocês se precaverem disso. E aí vocês conseguem ali se precaver tanto dessa condição, dessa troca climática, assim como esse especificamente aqui, ele é um colchãozinho mesmo, ele é tem uns 3 dedos ali de colchão, então ele dá um certo conforto, além de ocupar menos espaço. Se vocês forem pesquisar na realidade, vocês vão ver que tem aquilo que parece aquela espuma de ovo, né? Aqueles quadradinhos que vão dobrando. Tem vários tipos, assim como até mesmo de pano tem. Mas esse aqui é o que ocupa menos espaço. E aí pesquisando foi o que eu vi ali de melhor custo-benefício. É da 4Class. Beleza? Ainda sono. Isso aqui, pessoal, eu esqueci o nome, tá? Mas ele é um lençol térmico. Essa besteirinha aqui, olha, ele é bem fininho, olha, dá até pra ver por ele. Só que eu não sei que diabos tem nesse material aqui que isso esquenta.
Então, por exemplo, eu vou viajar para o Nordeste, isso aqui é meu lençol, não preciso levar outra coisa, tá bom? Vou acampar e tudo mais, isso aqui é meu lençol. Se eu for dormir numa rede, eu utilizo só isso. Se eu for dormir numa barraca, talvez nem isso eu utilize, no Nordeste. Numa condição um pouquinho mais fria, talvez ali 18 graus, eu utilizo isso aqui, tá bom? E enfim, vale muito a pena. Também é da City Summit, tá? City Summit, desculpa. E isso aqui, especificamente deles, tem várias classes também. Tem um que é o que é para mais frio, que ele é quase um saco de dormir, mas ele é como se fosse um lençol muito grosso. De novo, desculpa, eu esqueci o nome, talvez eu procure e coloco na legendinha aqui, tá? Bem importante também. É um conjunto, né, que vocês têm que levar. Essas 3 coisinhas aqui, ela é fundamental para vocês levarem para o camping. E aqui, pessoal, foi uma forma também que eu pesquisei. Eu não vou falar que eu inventei isso não, eu pesquisei bastante, mas me adequei. Primeiro, sobre esse casezinho aqui, né, esse saquinho, vocês vão ver aqui no resto do meu material de roupa. Então, logo explicando para vocês, já que estão vendo pela primeira vez aí, eu utilizo esse material porque ele compacta muito e ele me dá uma eficiência muito boa na hora que eu vou tirar da mochila. Ao invés da roupa estar enrolada ou coisa assim, eu basicamente utilizo ele aqui para compactar a roupa e para organizar. Então olha que legal aqui, ó. Ele está bem compactadozinho, né? Eu abro esse do meio. Olha como já aumentou um pouco o volume, né? E aí eu tenho 2 abazinhas aqui, 2 áreas para guardar as coisas. Essa e essa. Basicamente eu separo como aqui. Eu já vou mostrar para vocês o que tem dentro. Aqui, material para pilotar, né? O material que eu utilizo de frio aqui para moto. E o outro lado para dormir. É para dormir, né? Porque o que eu utilizo para moto eu também utilizo para o dia a dia, tá? Eu só tenho 2. Já vou falar melhor sobre isso quando eu for falar de roupa, tá? E o que eu tenho aqui? Pessoal, isso aqui é um material mais técnico, vamos colocar assim. Esse material aqui, ele é bem parecido com o neoprêmio, tá? Quem conhece aí já deve ter visto como é que é. Ele é um material meio sintético aqui por fora. Isso aqui é uma calça, tá? É tipo uma calça leg, olha, ela tem uma elasticidade e tudo mais. E isso aqui é uma blusa comprida, né? Também do mesmo material. E uma balaclava também do mesmo material. E aí aqui é tipo como se fosse um neoprêmio, só que além do neoprêmio, a parte de dentro tem tipo uma flanela. Não sei falar para vocês qual é esse material aqui, tá bom? Quem tiver curiosidade aí, ver esse vídeo, fala comigo direto que eu procuro onde eu comprei e aí eu mando para vocês o link. Tem muita gente que comenta para mim, manda link de tal coisa, eu vou lá, procuro. Eu sempre respondo todo mundo, viu, gente? Talvez eu demore no máximo uma semana assim, mas eu respondo todo mundo. E aí, enfim, um material de dormir que eu utilizo é esse. Sempre eu durmo quando eu vou pegar muito frio, como por exemplo eu falei ali que eu dormi lá na casa do seu Paulo, né? Na parte de baixo, na rede. Eu estava utilizando essa calça e a blusa, coloquei não estava com esse lençolzinho, coloquei direto o saco de dormir e aí ainda passei um pouco de calor, porque isso aqui segura muito a temperatura. E só um detalhezinho, aconselho vocês sempre dormirem com o lençol, tá? Por quê? A gente sua, né, o ácaro, né, a gente solta aí materiais biológicos, vamos colocar assim. Então, para que vocês não tenham que ficar lavando com constância o saco de dormir, porque ele perde a eficiência dele, sempre utilizem esse lençolzinho aqui e sempre lavem ele. Vou falar essa questão de lavagem quando eu for falar sobre roupas, tá? Aqui ainda é um pouco sobre o material técnico, né, de dormir, de camping e de pilotagem. E aí, eu tenho esse material que ele é só para dormir, tá? E eu tenho o outro que é a mesma coisa, né? Que é o material que eu uso para pilotar. Quando a condição está bem fria, eu visto ele, né? Parei, uma hora mesmo, eu não ando com ele. Pô, senti frio, paro em algum lugar, entro ali no banheiro, coloco ele e aí sigo viagem, tá? Esse mesmo material, se eu for ficar numa cidade que é muito frio e tudo mais, eu utilizo ele. Eu não tenho uma roupa só de frio, eu uso um material técnico com as roupas que eu tenho, que eu já vou falar sobre isso também, beleza? E aí, por fim, é o material que eu utilizo para pilotagem.
eu vou ter que repetir esse material na hora que for falar sobre roupa, que é justamente essa ideia. Como eu falei, eu tenho essa luva aqui que eu acho bem bacana, tá? Que é da X11. Essa luva aqui, pessoal, ela é a prova de chuva. E por ela ser a prova de chuva, que agora que eu fui ver, a filha da mãe tá desgastando aqui. Mas enfim, olha X11, se quiser me dar uma luva nova aí, eu faço um comercial que já estou fazendo inclusive. Eu acho bacana ela por alguns motivos. Primeiro, ela é a prova de chuva e por ela ser a prova de chuva, ela é plastificada por dentro. Então, uma das coisas que incomoda muito no frio, e lembrando, eu estou falando sobre frio aqui nesse grupo, é o vento, gente. Quando a gente está pilotando ali, o vento frio batendo, pelo amor de Deus, parece que a gente está levando facada. Então, essa luva aqui, ela ajuda tanto por isso, tanto pela chuva. Ela tem, né, esse material aqui que protege realmente, né, dedos, isso aqui da mão. E ela também tem aqui um materialzinho, ele não funciona 100%, tá? É meio difícil de mexer no celular ali, mas ela tem aquele materialzinho ali para mexer no celular, né? O dedo dele, indicador e o polegar, dá para mexer no celular com ele. Valeu? Tem até um símbolozinho aqui de ligar, né? Beleza. Luvas. E aí, como eu falei para vocês, numa condição climática um pouco mais fria, até 4 graus, só essa luva aqui, ela dá fica um pouco frio, tá? Mas dá para aguentar. Quem me acompanha aí já viu que em Minas eu falava muito, meu Deus, eu tô passando muito frio, mas eu aguentava, beleza? Ah, tem um outro detalhezinho bem bacana dessa luva, acabei de lembrar aqui. Olha isso aqui, pessoal. Tem uma palhetazinha de borracha que é para quê? Ela fica bem nesse dedo aqui e aí quando tá sujo, a gente só passa aqui na viseira e limpa. Bem bacana isso aqui. É uma luva razoavelmente barata e eficiente aí pelo valor. Pessoal, calça jeans é a única calça que eu tenho. Eu já pesquisei, ainda pesquiso, fico namorando ali umas calças com um pouco mais de eficiência, com um bolso legal, com um protetor de joelho, coisas do tipo. Só que me falta o boró aí, né, para poder comprar. Então, por enquanto, eu utilizo só uma calça jeans e a roupa técnica por baixo. E esta jaqueta. Pessoal, isso literalmente é da Shein. Isso aqui é da Shein mesmo e, como vocês podem ver, ela já está bem surradinha. Só que o detalhe que eu falo para vocês é o seguinte. Vocês vão comprar um equipamento? Cara, beleza. Se tu tem condições, compra o equipamento ideal aí que vocês acreditam que seja bacana. Mas o mais importante de tudo, né, é assim. Primeiro, o equipamento ele tem que te trazer um pouco de segurança, tem que te trazer segurança na realidade. Falando sobre a questão térmica, né? Ela tem que te trazer um conforto térmico e volto a falar, o mais importante do conforto térmico, além dela ter material que isola, bacana, é o vento, pessoal. Então, isso aqui é aquele corino, né? Aquele material que imita couro, ele é sintético. Então, ele ajuda muito realmente a bloquear o vento. E acaba quando tu utiliza um equipamento desse tipo aí, ele também ajuda um pouco na chuva. Então, quando é aquele chuvisco, eu nem coloco capa de chuva, beleza? E aí já me ajuda muito com isso. A galera sem ofensa nenhuma, é só pela brincadeira, tá? Mas a galera dos coloridinhos aí, né, das GS da vida e das GS da vida, que gostam de ir com aquelas roupas mais coloridas, elas realmente são muito mais técnicas, tem material de segurar impacto e tudo mais. Mas, gente, talvez que no dia que eu tiver uma condição financeira melhor, ou talvez quando eu for patrocinado aí, eu vou até falar uma marca específica. Tem uma jaqueta da Tex que eu acho muito legal, cara. Tanto a jaqueta quanto a calça. Ela é muito bacana, ela é bem tecnológica. Mas enfim, isso aqui eu utilizo, pessoal, para pilotar e para o meu dia a dia. Estou numa região mais fria, onde a gente utiliza uma jaquetinha. É a blusa que eu utilizo, é a jaqueta que eu piloto, que eu uso mesmo. Não tenho material para pilotar, para ficar no dia a dia, e enfim. É aquela questão, né? Eficiência na carga. E acho que eu falei tudo de frio. Bora pro próximo grupo. Bora lá. Equipamentos de viagem e as roupas que eu utilizo no dia a dia, também o que eu utilizo para dormir ali, né? Já falei um pouquinho antes no take anterior, basicamente o que eu tenho para mostrar para vocês novamente aqui, né? Para ainda formar a minha jaqueta e a calça jeans, que eu já comentei sobre isso. Vou até colocar para cá pro lado. O que eu tenho aqui é uma capa de chuva, beleza?
mostro na edição aí, nos detalhes sobre ela, mas é uma capa, se eu não me engano, tá aqui, ó, LS2. Eu achei ela ela é intermediária, né? Ela é uma capa bacana, intermediária ali. Aconselho vocês aí, ela tem aquela tramazinha igual a essa por dentro dela. Capa de chuva eu levo, pessoal, colada com a minha mochila. Ela vai bem ali na minha coluna, fazendo um certo banquinho. Mas eu deixo isso aí para o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a organização de tudo, tá bom? Ainda sobre esse material, que eu não comentei anteriormente, eu tenho a minha blusa aqui, que, pessoal, uma das coisas que eu indico para vocês, vocês já vão ver que eu vou falar bastante sobre isso, é esse neoprênio não, desculpa, é poliamida. Existem vários tecidos técnicos, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, o poliéster, a poliamida e tudo mais. A poliamida, ela é um material bem bacana, pessoal, e prefiro do que o poliéster, tá? Cada um tem a sua especificidade e o seu porquê. E essa aqui, ela é de poliamida. Ela é uma blusa que ocupa bastante, ela bem pouco espaço, ela não precisa ficar passando nem nada do tipo, né? E tem um detalhe aqui que eu separei ela justamente para mostrar para vocês. Essa aqui eu vou mostrar agora mesmo, porque eu costurei ali a minha balaclava na própria blusa. Eu nunca vi isso aqui dentro do mercado. E olha lá como é bem mais rápido aqui, mais eficiente para quem está viajando. Acredito que quem já teve essa experiência aqui, eu vou tirar aqui rapidinho, né? Para, sei lá, ir no posto de combustível, alguma coisa, né? Para a gente não ficar igual um bandido aí andando mascarado. Na hora de colocar isso aqui, a gente erra, não sabe por onde vai encaixar. Olha como para mim já é bem mais simples. E ela já está costurada aqui. Quando eu estou pegando vento e tudo, enfim, quando eu estou pilotando, ela tá presa, ela não fica abrindo, né? E, cara, eu costurei isso aqui e vou ser bem sincero. Vão acabar que alguma empresa do ramo aí de vestuário vai querer roubar essa ideia. Pelo menos não vi igual aí no mercado. Mas para mim vale muito a pena. Dou a dica aí para quem quiser costurar e fazer o mesmo. Beleza? Continuando. Deixa eu deixar para cá. Tenho minha botazinha aqui, tá? Que ela é da Guartelá. Não sei se hoje ainda utiliza, mas numa época aí que eu pesquisava sobre isso, a Guartelá ela era uma empresa muito boa, né? Essa bota especificamente na época, o BOP utilizava ela, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas ela é uma bota bem bacana. Ela é à prova d'água e ela é anfíbio, né? Ela é mista. O solado dela aqui é tanto para fazer uma trilha, dá para utilizar também aqui para pilotar, obviamente. Ela deixa o tornozelo bem firme e a gente tem que se preocupar com isso, tá? Quando a gente for utilizar ali botas e tudo mais. Não tem uma bota para moto especificamente, mas ela é bem rígida e ela segura bastante aí, caso precise. Beleza? Aqui, pessoal, indo para o dia a dia, né? Vamos pro dia. Não, vamos falar logo sobre material aqui de higiene pessoal, que eu misturei tudo, né? Material de higiene pessoal, eu tenho meu patrocínio aqui da Natura. Tô brincando isso aqui, ó. Obrigado, viu, Camila? A mulher do meu irmão, ela trabalha lá e me deu aqui, ó, alguns itens. Isso aqui é sabonete, pessoal. E aqui, eu deixei isso aqui para falar um negócio para vocês, tá? É muito cara de pau que eu vou falar agora, mas ajuda muito. Ao invés de vocês utilizarem, por exemplo, shampoo, condicionador, levarem os vidrosões aí que vendem no comércio, né? No supermercado, eu aconselho para vocês, quando vocês forem sair da casa de vocês ou de onde vocês estiverem, por exemplo, eu estou aqui em Belém, na casa da minha mãe, eu vou pegar o shampoo e o condicionador dela, vou encher, aqui pelo menos para o meu cabelo, né? Dá umas 4 lavagens, eu acho. E, enfim, lavem à vontade. Sempre quando vocês forem parar num hostel, num hotel, peçam um shampoozinho ali, que quando for num hotelzinho melhor eles têm. Ou se vocês forem para um hostel, sempre vai ter uma pessoa hospedada ali, em que vai ter um shampoo e um condicionador, principalmente quando tem mulher hospedada. E aí chega lá, né, com uma bela de uma educação e pede para completar o vidrinho. E aí vocês vão economizar, além de dinheiro, espaço aí na bagagem de vocês, levando só esse frascozinho. Tá bom? É muita cara de pau, né? Mas vale muito a pena. Vocês já vão escutar eu falar algo parecido quando eu for falar ali
de camping, da parte de cozinha. E aí, enfim, pessoal, isso aqui veio de brinde no LS2, no capacete. Deixa eu encher rapidinho aqui. Pronto. Isso aqui está relacionado a os itens de viagem, né? Eu já utilizei isso aqui logo da primeira vez. Talvez por quando eu comecei a viajar eu não tinha muito hábito, né? Então eu senti muito meu pescoço. Por esse aqui, ele não, isso aqui vende realmente, principalmente para quem é profissional, né? De corrida, coisas assim. É um protetor aqui, né? No pescoço. Ele segura, quando tu tá de capacete, ele encaixa realmente aqui e tu não fica com a cabeça sambando aqui, né? Então na hora que tu utiliza isso aqui, ele dá um conforto pro teu capacete. Quando a gente está viajando, pessoal, o vento tá 100 por hora ou até mais, o vento fica empurrando a tua cabeça para trás e tu fica fazendo força para frente. E, cara, cansa, tá? Quem não tem experiência aí viajando, talvez vai sentir um pouquinho isso. Quem tem experiência já deve ter passado por isso. Então quem utiliza isso aqui, gente, dá um conforto bem bacana. Eu não utilizo mais, eu acho que eu criei uma certa resistênciazinha aí, eu não tenho mais esse tipo de dor. Só que o que aconteceu? Isso aqui me ajuda para dormir, pessoal. Quando eu vou acampar, eu utilizo isso aqui também. Então serve como meu travesseirozinho ali. Vale bastante a pena. E se tu for pegar um avião, lembra do negocinho lá para dormir no avião? Também serve. Então é muito eficiente para mim. Lembra que eu falei sobre ter coisas que sejam multiuso, né? Pessoal, toalha. Essa toalha aqui, ela é vendida como toalha mágica, mas ela basicamente é microfibra. Eu tenho essa toalha um pouquinho grande, porque na época, olha lá, ó, ela é grandinha. E na época eu pensei o que? Cara, na realidade eu já usei ela dessa forma. Se tu for para uma praia, tu joga ali na areia, deita e, enfim, tu usa tipo como se fosse acho que é canga o nome, né? É canga? Eu tô com a minha videomaker aqui, né? a minha filmmaker. E aí, enfim, tu utiliza como uma canga. E aí já tem uma outra finalidade também. Por isso que eu resolvi comprar ela um pouquinho maior. Pessoal, esse tipo de toalha aqui, ela não é confortável para quem está acostumado a limpar, se enxugar com uma toalha de algodão. Mas ela ocupa pouco espaço, além de secar muito rápido. Então, por exemplo, já fiz muito isso, principalmente quando tu vai para uma região mais quente, tu para num posto de combustível, cara, tu toma um banho ali, né, nos postos que tem chuveiro, deixa em cima da moto, faz alguma coisinha ali, se organiza, secou, dobrou e guarda, tá? Aqui, tênisinho, eu uso esse tênis para tudo, né? Não vou falar marcas aqui porque eu não tenho patrocínio, mas eu só tenho ele. E roupa, pessoal, de novo aquela sacolinha que eu falei para vocês. E aí deixa eu explicar algumas coisinhas aqui em relação à quantidade, que eu acho que isso é uma dúvida que eu tinha e enfim, é uma dúvida bem válida. Essa meia aqui é da Guartelá também. Ela é uma meia que ela é mista, ela é de poliéster e com certeza tem algodão aqui no meio, tá bom? Ela tem elastano, ela é uma meia tática, né? É uma meia para o pessoal aí do meio que utiliza. Ela é de cano alto, eu utilizo ela para viajar, tá bom? Quantas meias eu levo? Apenas essa e essa aqui. É pouco. Pessoal, se tu for viajar num estilo nômade, vamos dizer assim, se tu for viajar para acampar e se tu for viajar para um hotel, as condições se tu for viajar tipo parando em hotéis, as condições que eu penso é o seguinte. A primeira coisa, já que a gente está falando aqui do grupo de vestuário, né, de roupas, não andem com roupa suja. Não tem espaço na moto para vocês terem um espaço só para colocar roupa suja, além de que vai dar mais problema para vocês. Se vocês misturarem roupa suja, mesmo que seja num saco plástico, com outras roupas, vai deixar podre, vai ter bactéria ali, manifestações de bactéria. Então não existe opção de roupa suja. Eu já comento sobre como não ter a roupa suja. E aí, basicamente, eu tenho o quê? Se eu pegar chuva com essa meia, eu vou ter que parar, né? Em algum momento, eu posso botar essa aqui por um curto tempo enquanto que eu lavo. Onde eu lavo qualquer roupa, pessoal, onde tiver água.
Tem água, eu lavo roupa. Pode ser numa torneirinha de um posto de combustível, pode ser na própria pia do posto de combustível. Em hotelarias, principalmente quem viaja aí com um pouco mais de condições, vai ter um local para lavar roupa. Pode ser na própria pia do hotel. Qualquer lugar tu consegue lavar roupa. Então não tem desculpa para te manter a roupa suja. Se não for, a única desculpa que eu penso que no caso é preguiça, né? Então o conselho que eu dou, não andem com roupa suja. Não dá trabalho, pessoal. Vocês vão perder 5 minutos ali. Aí, mas onde é que eu vou tá com ela molhada e vou continuar depois? Veste essa meiazinha aqui para te andar por 30 minutos ainda de moto. E essa aqui tu amarra na tua moto. O vento e o sol vai fazer ela secar. Eu já fiz isso e é o que eu digo para vocês. Tá aqui, ó. Tudo certinho. Pessoal, cueca. 3 é o suficiente. Eu já vi aí, eu vou até falar o nome dele, tá? E ele é bem famoso, inclusive. É o Guga. Ele, patrocinado pela Harley e tudo mais. Eu vi ele falando que ele tinha uma para cada dia da semana. Gente, onde é que ele guarda a roupa suja dele na moto, né? É o que eu acabei de comentar. Não tem necessidade, velho. E as cuecas que eu uso, gente, é desse material aqui que ele é elastano com poliéster aqui, né? Ele é meio sintético, ele não é algodão, né? Ele é antibactericida e tudo mais. Se tu for comprar, tá até aqui a marca, ó. Se tu for comprar na internet aqui, ó, no Mercado Livre, se eu não me engano, umas 10 cuecas é R$100. Não tem necessidade de utilizar tudo isso, pessoal. São 3. Eu não tenho 2 porque obviamente eu não tenho outra aqui porque obviamente eu estou utilizando uma. Mas enfim, gente, só 3 cuecas é o suficiente. E a ideia é essa, é estar lavando. E por que 3 e não 2, inclusive? Porque uma eu utilizo ali para dormir e tudo mais. Eu não misturo o que eu utilizo no dia a dia para dormir. É uma questão de higiene minha, tá bom? E aí, enfim, sempre lavem, não mantenham roupa suja de jeito nenhum na bagagem de vocês, por diversos motivos, principalmente espaço e questão de higiene, para vocês não proliferarem bactérias. Pessoal, roupas que eu utilizo no dia a dia. Essa marca aqui é do meu primo, beleza? Do meu primo e inclusive do padrinho do meu filho, né? Um abraço para os dois aí. Os dois se chamam Daniel. Um é o Daniel Leite, o outro é o Bittencourt. Inclusive o pai dele, o tio Jesus, ele costuma estar me assistindo, então manda um abraço pro Daniel aí. Essa marca aqui é o Vibe, né? Ela é daqui de Belém. O material é o que eu costumo estar utilizando, né? Esse especificamente aqui, ele é... Sabe o nome desse material? Eu esqueci, mas ele é... Oi? Não, é dry fit. Pronto, lembrei. Ele é de dry fit, que ele é um tipo de poliéster ou poliamida, né? Dry fit porque ele tem esses furinhos aqui e tudo mais. Cara, esse tipo de blusa de dry fit, que é uma mistura de talvez de poliamida ou poliéster, não vou lembrar agora, ele é muito bacana para o dia a dia, principalmente para uma região quente. Então meio que já está separado aqui a minha roupa para viajar. Eu tenho essa aqui e uma outra, tenho 3 especificamente. Essa porque é do meu primo, né? Do padrinho do meu filho. E mais 2 de poliéster aqui, de poliamida. Poliéster. Essas 2 blusas, elas são de poliéster, tá? Aí, pessoal, do meu outro lado aqui, eu tenho roupa de algodão ainda, tá? Mas eu vou explicar para vocês alguns motivos por quê. E falo para vocês, não tem necessidade. Algumas delas, tá? Aqui, inclusive, nem sei por que ela tá aqui. Ah, tá, isso aqui é uma camiseta. Camiseta bem bacana, eu nem usei ela ainda, que ela ainda tá com etiqueta, que também ali é do Vibe, tá? Um abraço aí pra vocês. Mas tenho uma camiseta de algodão. Essa camiseta de algodão aqui, gente, eu utilizo muito pra quê? Cara, eu tô num hostel, tô sentado, tô batendo papo e tudo mais, né? Tu quer ficar à vontade, que nem aquela ideia de tu ficar em casa. O algodão é mais confortável pra tu estar utilizando. Então sim, tenho ela. Essa aqui ela é especial, pessoal. Essa aqui eu carrego e nem uso. Essa blusa aqui, que inclusive eu aconselho vocês, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Isso aqui é uma blusa que era do meu pai, gente. Eu acho que essa blusa aqui, sem exagero nenhum, deve ter no mínimo 30 anos. Deixa eu até abrir aqui pra vocês. Ela é uma blusa que era do meu pai, e aí peguei e utilizo até hoje. Olha lá. Tá até cheirando um pouquinho a mofo ela. Mas, enfim. É só
um itemzinho de valor sentimental. Essa blusa aqui, eu tô com ela porque eu estou indo para o Nordeste agora e vou para um casamento. Então, já tô com uma blusa que ela posso utilizar para diversos fins, né? E eu já andava com ela, mesmo assim, nas minhas coisas, porque, volto a falar, meu estilo de viagem era uma viagem um pouco mais nômade. Só que esta blusa aqui, ela serve tanto para estar no dia a dia numa região mais fria, ou assim como talvez imaginava, cara, de repente eu preciso trabalhar num restaurante, alguma coisa, eles exigem eu estar um pouco mais bem vestido, então eu utilizo ela. Mas o único restaurante, inclusive, que eu trabalhei como garçom foi da Dilce, meu Deus, eu esqueci, Portal dos Ventos, tá? Talvez eu passe agora no Nordeste lá e dê um abraço nelas. E aí, cara, bem praiano e tal, trabalhei de camiseta, graças a Deus, do jeito que é bom. E por fim, uma blusa normal aqui, ó, de algodão também, pra caso, cara, é tipo ocasião especial. Então todo o meu material aqui de roupa, basicamente é esse, beleza? Eu ainda digo uma coisa pra vocês, eu levo mais roupa do que o necessário, pessoal. Independente se tu for fazer uma viagem nômade, se for fazer uma viagem camping, ou se tu for fazer uma viagem com um custo melhorzinho aí de hotéis e tudo mais. Porque vocês têm condições de manter elas todas arrumadas aí, principalmente lavadas, né? Tá lavando diariamente. Mas o principal conselho que eu dou para vocês é: levem pouco, não tem necessidade de levar muito. Esse conselho é muito mais válido talvez para homens, né? Que eu entendo que mulher tem roupas diferentes, é vestido, é calça, é short e tudo mais, mas para homem é bem mais simples, como vocês estão vendo. Mas o principal conselho é: não mantenham roupa suja de jeito nenhum, beleza? Bora pro próximo grupo. Detalhezinho, pessoal, que eu esqueci de dizer: 2 bermudas, beleza? E não usem bermudas jeans nem de algodão. São 2 bermudinhas sintéticas ali para vocês estarem utilizando, tá? Não estão aqui na minha bagagem, esqueci de estar mostrando para vocês, mas é porque eu ainda não consegui arrumar tudo para a viagem que eu vou estar fazendo. Valeu? Bora pro próximo grupo. Bora falar de camping, especificamente o material aqui, ó, de dormir, beleza? Já falei de roupas. Vou deixar para o próximo take aqui tá falando sobre o material de cozinha, mais especificamente agora o material de camping, que é o material de dormir, e aqui eu tenho uma cadeirinha, já falo sobre ela. Pessoal, barraca. Essa barraca aqui, e eu já começo desde já falando uma coisa para vocês. Pessoal, não inventem a roda, tá? Eu até deixei isso aí como um lembrete para falar para vocês, porque eu realmente, quando comecei essa vida, eu fui entrar, eu sou o doido da China, né? Então eu fui vendo ali, tal coisa, ajuda, não sei o quê. Quanto mais besteirinhas vocês forem comprando, achando que é bacana e tudo mais, vai dar trabalho para vocês. Então, não sei o que vocês acham, inclusive, já peço de novo, comentem aí, vocês estão achando que é muita coisa, pouca coisa? Vocês estão achando que está faltando alguma coisa ali? Vocês acham que eu poderia estar melhorando? Enfim, comentem o que vocês acham. Valeu? Aproveito e peço aí o pai d'égua de vocês, né, que é o likezinho. Deixem esse comentário de vocês. Se tu não é inscrito, por favor, se inscreve no meu canal, que me ajuda muito. Como vocês estão vendo, o vídeo tá longo e demora, né? Eu tô querendo realmente mostrar para vocês bastante detalhes aí e falar tanto sobre dicas, experiências, enfim, colocar detalhes realmente para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Mas aí vamos falar sobre a barraca. Vou deixar aqui na edição a barraca armada para vocês verem qual é. Esta barraca aqui, pessoal, eu realmente, na época que fui comprar tudo e tudo mais, eu vendi tudo que eu tinha, né? Roupas e, enfim, doei, mas o que tinha de material que eu pude vender, eu vendi. E aí, aproveitei e falei assim, vai ser minha casa, né? Esses equipamentos todos que eu estou investindo vão ser equipamentos que eu vou estar usando no dia a dia. Então, investi em coisa boa, beleza? Se eu não me engano é da Aztec, já vai ficar na edição aí, eu vou mostrar para vocês ela montadinha. E ela é para uma pessoa, tá bom? Não vejo necessidade de tu comprar barracas para 4 pessoas, 6 pessoas, aquelas barracas de exagero de grande, isso só dá problema. E esta barraca especificamente aqui, além dela ser para uma pessoa, como vocês podem ver, ela é muito pequenininha, tá bom? Ela ocupa pouco espaço realmente. E o detalhe dela, que é o que vocês mais têm que se preocupar com a barraca, é a quantidade de água que ela suporta. E em termos técnicos que usam aí na internet, é queda d'água. É a quantidade que esse tecido aqui aguenta
de água em cima dela, beleza? Então é o principal que vocês têm que saber aí para a barraca. De resto eu vou deixar ela montada aí na edição para vocês verem os detalhes, tá? Ainda relacionado à barraca, mas que se utiliza para algumas coisas que eu já vou falar para vocês, é uma lona. Eu acho fundamental vocês andarem com uma lonazinha dessa. Como vocês podem ver aqui, olha, ela é uma lona de topo. Essa especificamente, ela já vem com umas argolinhas aqui, né, para vocês prenderem, amarrarem e tudo mais e colocarem em cima da barraca, principalmente se vocês forem andar, por exemplo, aqui no norte, que é garantido chover quase todo dia. Não, por mais que ela seja muito boa para segurar chuva, se for uma chuva torrencial, como a gente chama aqui, né? Inclusive deixem nos comentários aí como é que vocês chamam para outras regiões. Se for uma chuva muito forte, um toró também, como a gente chama, é bom colocar uma lona dessa. E essa lona também é boa para várias coisas. Tu vai para a praia, tá, tem uma árvorezinha, alguma coisa do tipo, amarra a lona, você já tem ali uma sombrazinha para tá fazendo um churrasco, tá fazendo alguma coisa que vocês queiram ficar na praia. Já gera um conforto. Mas falando sobre o fato de dormir, ela tem várias finalidades, né? Além de chuva, protege contra o sol e também, principalmente, se vocês não forem usar uma barraca. Pessoal, eu ando com a barraca, já usei a barraca, mas garanto para vocês, em regiões norte e nordeste, eu utilizo muito mais rede. E eu ando inclusive com 2 redes, principalmente por essa não ocupar muito espaço e essa aqui ser um pouquinho maior. Primeiro, por que eu ando com 2? Essa redezinha aqui, ela é bem mais prática, né? Levezinha e tudo mais. E ela é ideal para mim, cara, quero dar uma descansada de tarde, sei lá, tá muito sol, vai chover, tô num restaurante, parei ali no meio da estrada. Eu uso essa redezinha aqui. Quem viaja aí, passa pelas estradas, com certeza já viu os caminhoneiros descansando à tarde, depois do almoço. Que inclusive deixo como dica para quem for viajar, pegar a estrada, uma dica de caminhoneiro, tá? Não viajem, principalmente de moto, tá, pessoal? Não viajem nesse horário de muito sol. Se vocês forem viajar aí por regiões muito quentes, como por exemplo Tocantins, o norte todo, né? Não viajem, e uma parte do Nordeste ali. Não viajem onde estiver muito quente, por diversos motivos, né? O calor ele dificulta ali diversas coisas na viagem. Então dê uma descansadinha, faz uma viagem mais agradável, não precisa vocês terem pressa aí para onde vocês forem chegar. Então essa rede aqui eu utilizo para isso, beleza? Eu vou estar sujo, vou estar suado, se eu estiver numa praia posso estar molhado, bem mais simples para lavar. E essa rede aqui, ela é só para eu dormir, tá? Vou colocar na edição também aí para vocês verem tudo. Essa rede aqui, ela tem um mosquiteirozinho, então é a rede que eu utilizo em áreas quentes para estar dormindo. Não durmo na barraca. E também não só por áreas quentes, pessoal. A barraca, ela te dá o conforto e uma certa segurança, né? Entre aspas, segurança. É aquela história, né? A segurança do oportunista. Não está vendo o que tem dentro, não sabe quem é que está lá, então não vou mexer. A rede não te dá essa determinada segurança. Mas para quem está acostumado a dormir de rede, talvez seja até um pouco mais confortável do que dormir na barraca, em que tu não vai ter tanto conforto, porque tu quase que vai estar dormindo no chão. Ela não vai te dar essa segurança, né, dos oportunistas, só que ela vai ser muito mais prática para te armar e desarmar. Então, quando tu está dormindo, por exemplo, quando eu durmo em posto de combustível, que tem um segurança e tem muito caminhoneiro e tudo mais, gente, quase que 100% das vezes é rede. Até se for frio, eu utilizo rede e o meu saco de dormir. Então, vale muito a pena dormir de rede e ter uma rede, tá? Eu utilizo muito mais rede do que a própria barraca, beleza? E falando aqui da lona com a rede, obviamente, se vocês acham que vai chover, estão numa região aí mais propensa à chuva e não tem onde se abrigar, coloca uma lonazinha por cima que tá tudo certo. E já puxo pro paracorde. Essencial para essa vida, pessoal. E só um detalhe sobre o paracorde. Leva uns 10 metros de paracorde, que é o suficiente. Eu comprei 100 metros de paracorde e só utilizo esses 10 metros aqui quase que eternamente.
ele já está desgastando um pouco e aí é só vocês ficarem trocando. 10 metros é o suficiente. Esse paracorde aqui, pessoal, não sei a classificação dele, mas quando vocês forem comprar, vocês vão ver que é por peso. Esse aqui aguenta 120 kg, eu peso 70 kg, aí vocês tiram de base aí quanto vocês pesam. Esse paracorde ele aguenta essa tensão de até 120 kg, aí eles falam, né, que é por metro e tal, e bababá. Então, super aconselho. E comprem paracorde. Eu vou deixar aqui no comentário, na edição, na realidade, um videozinho mostrando que não é paracorde, porque como eu vou estar mostrando agora na edição, esse fiozinho aí que não é paracorde, ele tem uma tramazinha só de nylon, né? Ele é todo desfiado, como vocês estão vendo aí na edição. E esse aqui, eu vou cortar um pedacinho também, colocar na edição, vocês vão ver que tem vários filamentos dentro, o que fazem realmente ele ser resistente. Então, se vocês forem comprar, comprem paracorde e não outro tipo de cabo. Por fim, material de camping, a minha cadeirinha. Gente, isso aqui é um supérfluo muito bom. Quem não tem, não compra, tá? Se vira sem cadeirinha. Mas quem tem a oportunidade de comprar e tem mais um espaçozinho para levar, compra uma cadeirinha dessa. Eu vou colocar na edição, eu montando rapidinho aí enquanto que eu falo e mostrando para vocês que realmente ela é confortável. Mas comprem a cadeirinha, que vale muito a pena para quando tiver um tempinho, principalmente nesse meu estilo de viagem, né? Em que eu paro mesmo, dou uma descansada, cansei de almoçar, principalmente se tu for fazer uma comidinha, né? Tu vai fazer ela em pé, né? Tu vai fazer sentado no chão. Então, a verdade é que eu hoje não considero ela nem como um supérfluo, pessoal. Ela, pra mim, ela é essencial. Não é um item que eu digo pra vocês assim, descartem se vocês tiverem, né? E se vocês não tiverem um espacinho, eu até aconselho que comprem. Bora pro próximo grupo e talvez pro último. Bora lá. Bora lá, pessoal. Bora falar agora do material de cozinha, material de camping também, né? Mais voltado para cozinha. Eu vou começar com dois itens fundamentais e mais simples aqui, fazendo um comercialzinho aqui de um seguidor meu, amigo, cara da MKS, é o Marcos Cutelaria, em que fez essa faca personalizada aqui pra mim. Cara, bem maneira, velho. Vocês veem alguns vídeos aí eu utilizando ainda dessa faca, principalmente lá no Ceará, me meti num mangue aí. Enfim, essa faca aqui ela é muito importante para quem procura se aventurar. E recentemente ganhei essa outra faquinha aqui também, que cara, precisava também realmente de uma faca um pouco menor. E o Beto, o grande Betão aí, ele me presenteou essa faca, que inclusive dá pra fixar, né, no cinto e tudo mais. Nem vou conseguir mostrar pra vocês aqui que eu esqueci como é que abre. Mas em resumo da história, faca, fundamental. Realmente acaba que pra mim as duas eu acho interessante. Essa faca aqui, ela é mais necessária para estar se alimentando, né, cortando poucas coisas. Ela é mais fácil de estar manuseando para pequenas coisas, né. Ela é muito boa. E essa aqui ela já é uma faca mais especial para quem vai se meter no meio de uma mata, enfim. Isso aqui não é para te fazer um churrasco, digamos assim. Beleza? E aí, pessoal, até puxando para um outro tema aqui, que está relacionado ao camping ainda, essa parte de dormir, vamos dizer assim, né? De dormir não, né? Mas de montar a barraca. O que eu tenho para falar para vocês em relação a isso, e também respondendo uma pergunta do próprio Beto. O Beto me fez uma pergunta, eu mandei, né, uma enquetezinha para o pessoal me dizer dúvidas. Inclusive, continuo falando, comentem aí suas dúvidas, que eu ainda posso tirar nos comentários, beleza? Assim como nos outros vídeos eu vou poder estar falando sobre. O Beto me mandou uma dúvida para saber do que eu parei de utilizar, né? E aí eu começo a responder para ele, daqui a pouco eu concluo com a seguinte coisa: evitem de inventar a roda, pessoal. Parem de comprar, não comprem na realidade bobagens que vocês não têm certeza de que vão usar. Vou dar um exemplo meu. Eu me lembro de ter comprado na Shein, né, aqueles porta-ovos. Velho, que loucura que eu fiz, velho. Quando que o negócio ia realmente reservar ovos? Também para armazenar pão. Cara, eu fui comprando um monte de besteirinha dessas baratinhas e tudo mais. No final das contas eu praticamente não usei nada.
Isso aqui foi, entre aspas, uma besteirinha que eu comprei, mas que no final das contas teve muita valia para mim, que é um material de camping para reservar água. Aqui eu coloco basicamente 10 litros d'água, ele ocupa pouquíssimo espaço e ele realmente é bem resistente. Isso aqui, olha, eu posso... Tem várias utilidades. Primeiro, o principal, gente, que está relacionado a tudo que eu estou mostrando para vocês e um pouquinho do take anterior, que eu falo sobre barracas e tudo mais. Essa parte aqui, ela é bem específica para quem vai fazer uma viagem estilo nômade e para quem vai fazer uma viagem propriamente para acampar, certo? Para quem vai para hotel e tudo mais, não tem que considerar barraca, não tem que considerar nada daquela parte de dormir, vamos dizer assim, o que já diminui muito a quantidade de material que vocês vão estar carregando. Quem dera eu pudesse ficar dormindo só em hotel, por mais que goste de muitas das vezes me meter no meio do mato aí, né? Mas, enfim, diminui muito a carga de camping, né? E acaba que essa parte aqui, em tese, é a menos necessária, porque tu pode acampar e levar uma besteirinha para comer. A diferença que eu já vou mostrar para vocês aqui, eu levo muita coisa para acampar, para me gerar um certo conforto, porque eu gosto de fazer e aí vai de cada um. E essa aqui especificamente acabou que se tornou muito útil para mim, porque quando eu usei ela foi extremamente necessária. Foi em Minas Gerais, eu já estava só com esse galãozinho aqui de água, esse reservatório de água, e aí passei num restaurante morto de sede e com medo de ficar sem água e consegui encher isso aqui na torneira mesmo de água, beleza? Tem 10 litros aqui de capacidade. E aí eu fui acampar, se eu não me engano eu passei 2 dias acampado, 1 dia e meio. Passei 1 dia e meio acampado e, cara, consumi esses 10 litros de água para fazer comida, para beber e no final das contas eu ainda tomei um banho aí. Não vou conseguir talvez colocar no link aqui para vocês verem, mas é um dos vídeos que eu fiz logo, bem lá no início, em que eu falo que foi um dos lugares mais bonitos onde eu já acampei. Então isso aqui é bem bacana e esse especificamente... Ele também é da Sea2 Summit e ele vem com esse biquinho aqui, que eu não sei se eu vou conseguir tirar agora, mas... eu não vou conseguir tirar agora, eu não... Ah não, é que ele é enroscado aqui. Mas basicamente, pessoal, é só tirar esse bico aqui, ó, e colocar esse aqui no lugar. E acaba que a pontinha dele é um chuveirinho. E aí quando ele fica pendurado aqui, ó, vira um chuveirinho. Só engatar numa árvore e tudo mais que tu toma um banho maneiro. E ele é um reservatório de água, né? Fora que isso aqui, cara, é bem legal. Pra ter um chuveiro eficiente mesmo, isso aqui, ó, que é pra abrir, ter acesso, né, normal aqui, ó. Antes de tu ter esse acesso, ele se torna um regulador de fluxo. Então tu diminui e aumenta o fluxo dele. Então, cara, pra quem vai acampar, isso aqui serve como dica, tá? Passei um bom tempo falando por isso, porque água é fundamental para quem vai acampar, principalmente em locais com carência, né? Se tu não for acampar na beira de um rio ou alguma coisa do tipo. E aí, deixa eu pensar aqui, bora falar disso aqui. Vou dar uma aceleradinha no vídeo para vocês verem logo montado. Foi. E isso aqui, pessoal, é uma churrasqueirazinha que é puro supérfluo, pelo amor de Deus. Vão no meio da estrada, arrumem aí 2 cantos de tijolo, prende na ponta da tua faca aí que tu for levar, ou arruma só um graveto, passa em qualquer casa de inox aí, pede para pegar um vergalhãozinho aí, 316 e pronto, tu já tem um espeto, tu faz a tua carne. Isso é puro supérfluo meu, mas isso foi um presente de Natal da minha mãe. Quando eu comecei essa loucura aí, a minha mãe me deu isso aqui de presente de Natal. Cara, isso foi pesado e tal, mas, velho, eu não vou de jeito nenhum fazer essa desfeita e, de certa forma, eu até gostei. Eu já usei várias vezes, dá pra ver aí que ela tá super com cara de usado. E, cara, é bem bacana, velho. Isso aqui é uma das coisas legais da vida, né? A gente acaba que reúne com as pessoas, reúne com uma galera que a gente conhece. E por eu ter isso, eu posso ser o dono da festa, né? Que eu chego e falo, bora fazer um churrasco. Então isso aqui é bem legal, cara. Eu particularmente não me desfaço. Que inclusive, pessoal, eu vou estar falando sobre isso aqui no próximo vídeo, tá? Porque isso aqui, para mim, não é um trambolho, porque ele vai bem alocado na minha moto. E principalmente agora, porque eu estou projetando aí uma paradinha legal, eu tô
no próximo vídeo mostrando para vocês um suporte, uma paradinha legal aí que eu vou deixar de curiosidade para vocês no próximo vídeo, mas está relacionado a essa churrasqueirazinha aí. Então não deixa de assistir o próximo vídeo. Primeiramente, o que não pode faltar agora, é óbvio, é o meu merchan aqui do meu amigo, parceiro, Alquimista Bebidas Especiais. Grande e praticamente um dos meus o primeiro parceiro meu, sem considerar aí a Cayenne, que está relacionado mais a equipamentos de automobilísticos, né, que está relacionado aos equipamentos da minha moto, mas o café com certeza, cara, está relacionado a essa vida aí que a gente leva para quem curte viajar de moto. Cara, a gente cansa de dar uma desculpazinha de rodar em 100 km só para tomar um cafezinho. E no meu caso, eu levo o meu café aqui, Alquimista, que me acompanha pelo Brasil todo e principalmente agora nesse projeto que vai ter aí do Pará. Que inclusive, já fazendo mais um parêntese, vai me acompanhar também de novo daqui a alguns dias indo para o Nordeste, onde eu já fiz um acordo com ele aí, vou estar levando esse cafezão comigo, vou estar encontrando com uma galera e vou estar presenteando com certeza com um cafezinho. A gente vai fazer um vídeo lá tomando um café. Então, pessoal que estiver no Nordeste aí, nessa rota, né, Maranhão, Piauí, Ceará, até o Rio Grande do Norte, entre em contato comigo, manda uma mensagem, coloca num comentário aqui para encontrar comigo e a gente tomar esse cafezinho. Daqui a mais ou menos 5 dias que vocês estiverem vendo esse vídeo aí, eu vou estar indo pro Nordeste. Valeu? Então, manda uma mensagem para mim pra gente tomar esse cafezinho na beira da estrada. Que o pó eu levo, você só faz esquentar a água. Valeu, Alquimista! E não deixa de dar o like, não deixa de deixar o pai d'égua, comentar aqui, que isso é muito importante para mim. Se tu não é inscrito no canal, se inscreve aí. E vamos continuar aqui. Isso aqui é mais um supérfluozinho, mas não deixa de ser necessário também, né, pessoal? A gente vai comer, vai fazer uma comidinha. Onde? Tem que ter um prato. E esse pratozinho aqui, eu ganhei ele. Ele é um prato também da City Summit. Não estou fazendo comercial, tá, pessoal? É pura coincidência. E eu achei bacaninha ele porque se tu usar ele assim, né, não cai a comida. Mas normalmente um pratinho aqui convencional. E realmente está todo usado aí, dá para vocês verem. Muito importante também, deixa eu deixar o meu apoiador e o meu cafezinho especial aqui. Muito importante também é uma garrafa térmica, pessoal. E essa aqui também é da Chain, beleza? Não tem marca e funciona super bem. Não precisa comprar daquelas marcas loucas lá que vocês sabem que é um absurdo de caro, que eu acho que é uma garrafa dessa com o selo dela. Que tem um animal, né, de logo. Mas enfim, pessoal, isso aqui é uma garrafazinha a vácuo, 100% de metal. Funciona super bem, cara. Eu fico debaixo de um sol fedônio ali, ferrenho, e ela mantém a bebida gelada. Aqui eu tomo minha águazinha. E um grande detalhe, pessoal, quase todo posto de combustível é quase que obrigação o cara ter um bebedouro. Então, a galera que quer economizar dinheiro e tudo mais, fica como dica. Bicho, eu vou ficar comprando, gastando dinheiro com água. Não, coloquem uma meta para quem quiser fazer uma viagem barata. Não gaste dinheiro com água, velho. Todo posto de combustível que tu parar, até mesmo para te hidratar, para te descansar, pensa isso. Sempre quando tu parar no posto de combustível, amigão, já quer o bebedouro? Vai lá, toma tua água. E se tu tiver uma garrafinha térmica que super recomendo, já enche a garrafinha. Valeu? E essa aqui já vem com esse casezinho, né? O que de certa forma até ajuda um pouco mais. Eu só fiz uma modificação em que tem vídeo meu aí, até mostrando que eu tenho minhas habilidades de costura. E eu amarro ela na minha bagagem, vai do lado da minha bagagem. O que também vai ficar para o próximo vídeo, em que eu vou mostrar para vocês a organização de toda essa bagagem aí. Valeu? E por fim, bora falar aqui da minha lancheira. Pessoal, ainda aqui, o que eu tenho? Isso aqui é um coador de café. Quero ver vocês adivinharem a marca, tá? Eu nem vou falar da marca. Quero ver se vocês vão colocar nos comentários aí se vocês adivinham qual é a marca disso aqui. Mas é bem bacana. É um coadorzinho de café que ele já vem com essa telazinha de metal e como vocês viram aqui, deu certinho para mim. Então eu tô com a minha lancheira aqui super organizada. Isso aqui é um bowl onde dá para fazer várias coisas. Se eu quiser fazer alguma coisa e mexer, ela vem com
uma películazinha, né? Posso fechar, balanço aqui e tal. Funciona super bem, assim como funciona como um copo. Tem várias utilidades, né? Até mesmo para armazenar alguma coisa. Quero ver vocês adivinharem a marca também. Se tu for esperto, coloca no comentário aí. E não, né? Como se estivesse acabando. Isso aqui, pessoal, eu ainda não acabei de fazer, tá? Deixa eu botar aqui que vocês já vão entender para que serve. Galera, eu levo essas coisinhas aqui comigo. Esses reservatórios que eu acho bem legal também, tá? Comprei na internet, cada um de uma cor. É bem baratinho também, devo ter gastado lá pela casa de R$5 em cada um. Isso aqui, ó, é um alumíniozinho. E eu levo tempero, tá? Sabe aquele tempero de alho, cebola e sal? Pois é, tá até cheirando aqui na hora que eu abrir, bateu o cheiro. Nem sei se isso aqui tem validade, tem que jogar fora esse negócio aqui. Esse outro, eu acredito que seja sal ou açúcar. É açúcar. Açúcar não tem validade, tá? Eu tô rindo aqui porque eu tava discutindo sobre isso com a minha câmera girl aqui. Esse aqui também é açúcar. Mas dá pra vocês colocarem outras coisas aqui, obviamente, né? E aqui é sal, com certeza. Exatamente. Aqui é sal. E esse aqui, pessoal, é óleo. Coloco um pouquinho de óleo, borrifo ali quando eu quiser fazer alguma friturazinha, não precisa ficar andando com um garrafão de óleo. E isso aqui parece que não, mas dura, tá? É só não usar muito óleo. E aí eu ia comentar isso com vocês, assim como comentei em relação ao shampoo. Pessoal, eu compro alguma coisa disso aqui? O refil? O que tu acha aí, minha câmera girl? Eu não compro nada disso. Onde eu parar, pessoal, o cara olha esse tamanho de coisa aqui, eu falo, dá pra te colocar um pouquinho de óleo aqui dentro? Eu chego em qualquer posto de combustível que tem um restaurante, tu pode colocar um pouco de sal, tu pode colocar um pouco de açúcar, e aí segue a vida. Não comprei 1 quilo de sal, não comprei 1 quilo de açúcar. E isso aqui já está um bom tempo aqui comigo. Até mesmo porque eu fui aprendendo a diminuir, né, a quantidade de açúcar nas coisas. Hoje em dia eu não bebo café com açúcar e tudo mais. Inclusive é a melhor opção, principalmente para quem vai tomar um café padrão desse aqui, né? E aí, voltando, vou deixar por último ali as minhas coisas. Meu fogãozinho. Eu até abri esse aqui, é melhor. Pessoal, antes de eu falar disso aqui, que eu acho legal, deixa eu falar de remédios, tá? Isso aqui são os bagulhinhos que eu fui levando, mas assim, o que eu aconselho a vocês, tá? Não sei qual o problema ou o que costuma dar de problema aí em vocês em relação à saúde, mas o que eu aconselho é assim, levem sempre com vocês aí um remédio para enjoo, para o estômago, para dores musculares e cabeça, que normalmente está relacionado à febre também. Qualquer outro remédio não tem necessidade de vocês levarem, caso vocês tenham um problema ali, para vocês também não ficar se automedicando, não estou induzindo ninguém a se automedicar, pelo contrário, vocês vão numa farmácia, receitem ali na hora, né, ó, seus sintomas e aí comprem. Não tem necessidade de ficar andando com um bocado de coisa. E estou falando isso justamente porque isso aqui é um resto de uns bagulhos que eu levava, que eu não vou estar mais levando. Beleza? E aí, enfim, tem um fio dentalzinho aqui também, mas essas coisas de higiene pessoal que eu acho que eu nem comentei no take anterior. Mas pasta de dente, escova de dente, que eu também não falei, vai dentro da minha mochilazinha ali separado, que é pouca coisa. Ah, e esta lancheirinha, cara, que comprei na internet. Cara, ela é uma lancheirazinha hermética, né, que chama. Ela é muito bacana, porque ela... Enfim, é desse jeito aqui que vocês estão vendo. Dá pra guardar, ela tem uma borrachinha e tem uma vedação bem legal. Fora que, olha lá, ela é de inox aqui dentro. Então, tu tem tanto a lancheirinha normal, quanto o material que tu colocar aqui, como, por exemplo, sei lá, arroz, feijão. O que tu fizer, tu guarda aqui. E eu posso muito bem, eu não faço isso. Não que eu também não esteja indicando, porque dá. E aí eu posso usar esse próprio inox aqui para esquentar. O que é muito, muito prático. Esta lancheira aqui que eu comprei, ela veio com 4 bagulhinhos desse, né? 2 desse tamanho e 2 menores. E aí eu fiquei com os 2 maiores, que dão certinho aqui também. E deixei
a minha lancheira aqui, o meu fogareiro, né? A minha cozinha realmente aqui do lado, que cabe perfeitamente, como vocês viram, eu tirar tudo isso aqui daqui de dentro, né? Só para vocês verem aqui, este item, pessoal, é muito simples, vende aí na internet e não aconselho ninguém comprar outra coisa do que não seja este aqui. Quer comprar de outra marca, aí já é problema de vocês. Mas, gente, isso aqui vende em qualquer site de internet. É muito simples realmente, é muito barato e ele vem esse kit todo já aqui, tá? O que eu comprei já veio esse kit todo, esse paninho eu que já carrego. Inclusive aconselho vocês, por quê? Porque o kit todo é isso aqui, né? O kit todo é o gás, que ele vende à parte na realidade. Aí vem, isso aqui vocês compram uma esponja, cortem ela no meio, pronto. Aí vem aqui, ó, o fogareirozinho, que é só essa besteirinha. E olha esse kitzinho aqui, ó. Colher, faca e garfo, tá? Já falo sobre cada um. E aí eu falei para vocês que eu ia deixar para depois isso aqui. Isso aqui fui eu que inventei, tá? E já vou falar que inclusive é um questionamento que me fizeram em relação à alimentação. Mas isso aqui, pessoal, eu fiz especialmente para fazer cuscuz. Então, qual é a minha ideia aqui? Ela já, se vocês forem ver aqui, ó, ela tem um encaixe certinho, que é para essa panela. Eu tirei um molde de um pedaço de inox, de um grande amigo aí, inclusive um abraço para o Alan do Arte Inox. Tirei um molde e ó, pronto. Coloco água aqui, ponho a quantidade de cuscuz que eu quero aqui em cima, ainda consigo fechar. Pronto, faço meu cuscuz. Dessa mesma panelinha aqui, faço meu ovinho para comer um cuscuz com ovo. E aqui é a água, né? Que eu utilizo tanto para aquecer o cuscuz, assim como para fazer meu café. Então, gente, isso aqui eu acho que eu já consigo viver durante uns bons anos. E aí, gente, fogareiro. Não tem necessidade de comprar nada muito além disso, a não ser que vocês queiram fazer uma comida aí super especial, que aí vai de cada um. Mas esse fogareiro aqui super me resolve. Ele já vem até com isqueirinho aqui. Ele acopla nisso. E olha lá, ele já vem com essa laminazinha aqui, né? Então, é porque ele não está encaixado direito, mas ele fica bonitinho aqui quando tem alguma coisa. Beleza? E aí vocês se resolvam, bacana. Lavar a comidinha de vocês, que inclusive vocês usam, a panelinha de vocês, que inclusive vocês usam sabãozinho, que é utilizado no meio da minha mala de ferramenta para pneu lá que eu já falei para vocês. E aqui, galera, eu super acho bacana esse kitzinho. Colher, garfo e faca. Tem só um probleminha. Primeiro, agora que eu tô com a minha faca aqui que o meu amigo Beto deu, obviamente vou estar utilizando ela. E só essa faquinha aqui que eu achei meio vagabunda, tá? Se ela tivesse pelo menos um dente aqui, o que inclusive dá até pra fazer, mas isso é outra história. Se tivesse pelo menos um dente, eu já preferiria, tá? Então, quem com serra, né? Eu falo dente, mas é dente de serra. Então, se tu fores comprar um kitzinho, só outra dica que eu dou. Compra uma faquinha com dente de serra, tá? Eu acho que... Ah, tá. Só faltou isso aqui. Isso aqui foi uma das coisas também que eu comprei por último, que é eu senti falta disso, principalmente quando a gente vai acampar, né? Que olha lá, ó. A gente vai fazer a comida aqui, ó. E, cara, quando o vento bate, principalmente porque isso aqui não tem nenhuma proteção, só vocês imaginarem aí quem tem um fogão perto de uma janela, né? Não dá para esquentar a água, acaba muito gás e tal. Então, isso, de certa forma, é muito útil. Então, basicamente, ó, isso aqui ajuda a não pegar vento, né, na hora que estiver fazendo a comida. É para fazer um cercadinho. O que dá para vocês utilizarem qualquer coisa na rua aí, né? Acha alguma coisa e bloqueia o vento. Mas é um supérfluozinho útil. E que não ocupa muito espaço. Então, beleza, acho válido estar levando. Tá? Do meu kit de cozinha, eu acho que isso aqui foi o fundamental. E por fim, eu vou tirar algumas dúvidas. Antes disso, deixa eu só
arrumar essa bagunça aqui. E galerinha, para finalizar o vídeo, primeiro quero agradecer quem ficou até este momento do vídeo. Então não esquece de deixar o likezinho, o pai d'égua, me ajuda demais. Comenta o que tu achou, o que tu acha que eu tô levando de mais ou até mesmo de menos. Quais são as tuas experiências em relação à bagagem, o que vocês acham sobre todo esse material aqui. E respondendo a 3 perguntas que me fizeram, né? Eu falei previamente que eu ia fazer esse vídeo. E aí a primeira pergunta foi do Dani, em que me perguntou o seguinte: cara, como é que é a tua alimentação? Beleza? A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, que realmente é uma dúvida que é bacana vocês entenderem, é a seguinte: quando tu vai viajar, principalmente pelo Brasil, tu não vai viajar para o meio do mato, tu não vai pegar a tua moto ou o teu veículo e, sei lá, vai atravessar a Transamazônica no meio do mato e não vai ver ninguém, vai ficar isolado. Principalmente para quem vai pelo litoral, todas as capitais quase do Brasil estão no litoral, exceto, se eu não me engano, Piauí, que é em Teresina. Se eu estiver enganado, alguém me corrija aí. Então, o litoral inteiro do Brasil, ele é super movimentado aí. Então, cara, a cada 50 quilômetros tu vai ver pelo menos um mercado, pelo menos uma vendinha. Então, assim, o que comer, pessoal? Fiquem tranquilos em relação a isso. Vocês não precisam estar andando com mantimento. Caso vocês vão fazer um camping, caso eu decida fazer um camping, aí vai do interesse de vocês. Se vocês quiserem levar até carne, dá para levar. Carne crua, né? Coloca armazenada direitinho em algum local, como por exemplo uma lancheirinha dessa térmica e tal. E aí vocês levam a carnezinha de vocês levam o que vocês quiserem pro campo, faz no mesmo dia, fechou, beleza? Ah, quero fazer um arroz, quero fazer um macarrão e tal. Se vocês quiserem fazer, vocês levam, beleza? Mas vocês não precisam ficar levando durante toda a viagem comida achando que vocês vão passar fome. Cara, não existe isso. Desencana dessa, relaxa com isso. Comida não é uma coisa que vocês precisam ficar mantendo dentro da bagagem de vocês. Mas mesmo assim, para responder até mesmo o Dani, a alimentação básica que vocês têm que fazer é qual? Muita fruta, cara. Levem muita fruta, consomam muita fruta. No meio da estrada vai ter muita venda de frutas, muitas pessoas que vendem aí uns materiais um pouco mais, até bacana que vocês vão estar conseguindo aí incentivar esses moradores locais e conseguindo dar uma graninha aí para eles com as vendas locais. Então comam bastante fruta, vai ter um cafezinho, um restaurante, isso aí é super tranquilo, tá? Almoço, eu acredito que seja a segunda principal alimentação depois do café da manhã. Então, almocem bacana. Eu acredito que um almoço legal na estrada vale a pena. Às vezes compensa mais do que tu ter que parar no supermercado para fazer uma comida. Então, o almoço de estrada às vezes com certeza compensa. E de noite, pessoal, é algo bem básico. Eu particularmente hoje em dia tenho comido mingau de aveia. Mas o cuscuzinho também com ovo, ele é bem válido, tá? Aqui no Pará a gente consome bastante tapioca, mas tapioca não é tão perecível quanto o cuscuz seco que a gente consegue levar aí na viagem, tá? Acredito que respondendo a do Dani foi essa. A segunda foi do Adalberto, o grande Betão aí, que ele perguntou para mim o que eu levo de supérfluo. Levava, né? O que eu parei de levar e tudo mais. Primeiro, isso aqui, porque eu ganhei isso aqui, beleza? Que basicamente é para ajudar a fazer trekking e tal. E cara, nunca usei. Já fiz trekking e realmente nunca usei. Ainda pretendo usar, mas eu não vou nem falar sobre isso porque vou me alongar no vídeo. Mas é cena para próximos capítulos. A outra coisa que eu parei de usar foi esta mesinha, que eu usei uma vez. E ela é um trambolhão que não cabia em lugar nenhum da minha moto. Ia fora, pendurada lá. E não tô achando legal. E vocês vão ver eu falar ainda sobre isso no próximo vídeo. Não sobre essa mesa, mas escutem. E principalmente, recentemente, eu parei de utilizar este tripé aqui, essa brincadeira aqui, que me ocupa muito espaço. E aí eu vou pedir uma ajuda da minha câmera, pera lá. E agora estou com este aqui, super satisfeito, tá, pessoal? Que, olha lá, ó. Ele não é um tripé, ele não tem a mesma finalidade deste aqui, mas olha a diferença, onde eu consigo colocar ele dentro da minha bagagem, beleza? Fora que também funciona como um pau de selfie aí. Então eu espero realmente que, até mesmo pela praticidade disso aqui, eu consiga mostrar vídeos melhores para vocês aí, eu tenha mais satisfação em parar e realmente para fazer um vídeo.
Porque eu vou falar a verdade para vocês, gente. Eu já escutei de outras pessoas também que produzem vídeo. Às vezes pela trabalheira de desmontar o equipamento todo. Cara, imagina, tá andando com isso, desmonta da bagagem. Não é legal. Beleza? E por fim, gente, para finalizar realmente o vídeo, respondendo a pergunta da Degiane. Isso daqui tudo é uma das coisas que eu vou estar utilizando, vou estar levando para essa minha aventura no Nordeste, exclusivamente, particularmente. E ela me perguntou o seguinte: esta bagagem é para quanto tempo? Pessoal, eu vou responder, vai parecer brincadeira, mas para a vida toda. O quanto tempo vocês quiserem ficar com essa bagagem aqui no meio da estrada, eu garanto para vocês que vocês conseguem, beleza? Qualquer equipamento que vá sendo desgastado, vocês param 50 km depois numa venda, em qualquer loja, em qualquer brechó, vocês compram uma blusa, uma meia, uma cueca, um short, o que vocês quiserem. Se vocês saírem do norte, passarem pelo Nordeste, pegar um calor danado, chegar lá no sul e começar frio, para num brechó, compra uma jaqueta mais fria, usa, quando estiver saindo do frio, vende a jaqueta e compra uma blusa um pouco mais quente. Essa aqui é o segredo dessa vida aí. Valeu? Se tu curtiu esse vídeo, deixa teu like, deixa teu pai d'égua, comenta muito aqui, me ajuda. Esse vídeo realmente ficou longo, mas é porque eu realmente queria mostrar para vocês bastante detalhes e dicas. No vídeo seguinte ainda tem algumas coisinhas que eu vou estar comentando sobre a organização de toda essa minha bagagem aqui. É isso aí, pessoal. Valeu demais. Bora lá, partiu!